Quinta modalidade, modalidade de transação também excepcional para débitos rurais e fundiários. Débitos rurais e fundiários também junto à PGFN, também junto à dívida ativa da União, com adesão disponível até o dia 30 de setembro de 2021. Tá? Então a gente tem até o dia 30 de setembro para aderir a essa transação. Esta é a única transação que está em vigor, até onde eu sei, de débitos não tributários, né? Então não são débitos tributários, são débitos de crédito rural, tá? Então qual que é a abrangência dessa modalidade? Possibilita aos produtores rurais e agricultores familiares pagar com benefícios os débitos inscritos em dívida ativa da União referentes a operações de crédito rural, ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4147 BR, tá? Então, novamente, é uma modalidade de transação chamada excepcional e também é com base na comprovação da capacidade econômica daquele devedor, né? Então, aquela empresa, aquela pessoa física, aquele produtor rural que deve para a fazenda e que tem interesse de negociar, ele deverá comprovar que comprovar que a sua capacidade econômica foi reduzida em decorrente da crise econômica causada pela crise sanitária, tá? Então, destina-se aos débitos considerados pela PGFN como de difícil recuperação ou irrecuperáveis, levando-se em consideração os impactos econômicos e financeiros sofridos pelo devedor graças, né, à pandemia, né, devido à pandemia, tá? Quem são os destinatários? Pessoas físicas e pessoas jurídicas que atuam com agricultura familiar, né? Produtores rurais e agricultores familiares. Então, essas pessoas, então vejam novamente, essa transação é específica para crédito rural, para produtor rural, para agricultor familiar, tá? Limite de valores ilimitado, não tem limite de valor, então valores de débitos, qualquer valor, pode ser tanto mínimo quanto máximo, pode ser objeto de transação. Tá? Qual que é o objetivo dessa transação? Pagar os débitos inscritos em dívida ativa da União com descontos, com entrada facilitada, descontos e prazo prolongado, conforme a capacidade de pagamento. Então, novamente, nesse caso de transação excepcional, o contribuinte tem que apresentar aquele formulário para comprovar que a capacidade econômica dele foi reduzida graças à crise econômica causada pela crise sanitária, tá? Benefícios. Quais são os benefícios aplicáveis? Para pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte, né? São 3 opções para a pessoa escolher. Primeira opção, todas elas a entrada é referente a 4% do valor consolidado. Tá? Todas demandam o pagamento de 4% do valor consolidado das inscrições selecionadas sem descontos, né? Então, nesse caso, paga-se 4% do valor consolidado sem a aplicação de nenhum desconto. E o saldo, entrada referente a 4% do valor consolidado das inscrições selecionadas sem descontos. Saldo dividido em até 11 parcelas anuais. Vejam, aqui é o seguinte. Essa modalidade de transação dos débitos rurais, né, dos créditos rurais, elas podem ser divididas em parcelas anuais, semestrais e mensais. A primeira opção é de 4% do valor consolidado das inscrições selecionadas sem descontos em uma parcela. E o saldo dividido em até 11 parcelas anuais, então é uma por ano, né, que somando tudo vai dar 12 anos. Ele paga a primeira esse ano e mais 11 a partir do ano que vem, anualmente, com descontos de até 100% sobre o valor dos juros, das multas e dos encargos legais, limitado a 70% do valor total. Então aqui repete-se aquela limitação da transação excepcional que eu falei há pouco. Haverá aplicação de até 100% de desconto sobre juros, multas e encargos legais, porém limita-se a 70% do valor total, tá? Total de parcelas 12 anos, tá bom? Segunda opção, a mesma entrada de 4%, porém
Não. Aqui é o seguinte, a entrada de 4% dividida em duas prestações, tá? Então ele vai pagar 4% dividido em duas prestações, sem desconto, tá? Divididas em duas parcelas semestrais. Então, enquanto a primeira opção, as parcelas são anuais, é uma por ano, aqui a gente vai ter duas por ano, duas prestações por ano, uma a cada semestre, tá bom? O saldo vai ser dividido em 22 parcelas semestrais, com desconto de até 100% sobre o valor do juro, das multas de cargos legais, limitado a 70% do valor total. Mesma coisa, né? Desconto de 100% e limite de desconto até 70% sobre o valor integral do débito. Total de parcelas 24, que também equivale a 12 anos, porque vão ser duas parcelas por ano, né? Uma a cada semestre. Terceira opção, entrada referente a 4% do valor consolidado das inscrições selecionadas, sem descontos, dividida em 12 prestações mensais. Então, vai pegar 4% nessa terceira opção, vai dividir em 12 vezes, né? Então, a primeira opção é uma parcela só, a segunda é dividida em duas, e a terceira divide em 12, sendo o saldo dividido em até 133 parcelas mensais, com desconto de até 100% sobre o valor do juro, das multas e cargos legais, limitado a 70% do valor total. Total de parcelas 145, que vai dar também 12 anos e mais um mês, né? Se fosse 144 parcelas, seria 12 anos, como tem 145, vai dar mais um mês, tá? O valor da parcela não poderá ser inferior a R$100, isso para quem? Para as pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. No caso de pessoas jurídicas, o que é que vai mudar? O percentual é o mesmo, 4%, sem descontos, tá? Dividido em até 6 parcelas anuais. Não, entrada referente a 4% do valor consolidado das inscrições selecionadas, sem descontos. Então, um mês só, uma parcela. O 4% você vai pagar em uma parcela. Saldo dividido em até 6 parcelas anuais, com desconto de até 100% sobre o valor total dos juros, das multas e dos encargos legais, limitado a 50% do valor total. Então, nas pessoas jurídicas, o limite de desconto é 50% sobre o valor total. E aqui são 6 parcelas anuais, total de parcelas 7, igual a 7 anos. Segunda opção, mesmos 4%, dividido em duas parcelas semestrais, saldo dividido em até 12 semestrais, com desconto de até 100%, tal, limitado a 50%. Mesma coisa, total de parcelas 14, igual a 7 anos. E a terceira opção, entrada referente a 4% também, sem descontos, dividido em 12 parcelas mensais, saldo dividido em até 72, com os mesmos descontos de 100% sobre juros, multas e encargos legais, limitado a 50% do valor total. Total de parcelas 84, 7 anos. Tá bom? E no caso aqui, o valor da parcela não poderá ser inferior a R$500. Como é que é o procedimento de adesão? Procedimento pelo sistema Regularize da PGFN. Então, de acordo com os demais programas de parcelamento de acordo com as demais transações junto à PGFN, sistema Regularize, tá? E a mesma coisa, tem que preencher aquele danado daquele formulário. Se a empresa, se a pessoa física for qualificada naquelas categorias C e D, ele será beneficiado com alguma redução de acordo com a sua capacidade de pagamento, que decorre do impacto gerado pela crise econômica, comparando a sua receita ao rendimento entre os anos de 2019 e de 2020. Tá? E aqui uma observação que cabe também nessa questão de a Fazenda considerar os débitos como recuperáveis ou irrecuperáveis ou de baixa expectativa de recuperação. A PGFN considera irrecuperáveis os débitos de devedores falidos, devedores em recuperação judicial ou débitos que estejam inscritos há mais de 15 anos sem anotação atual de garantia ou suspensão de exigibilidade. Tá? Então, essas situações já qualificam o contribuinte potencialmente a serem beneficiários de redutores de juros, multas e encargos legais ali naquele percentual de até 100%, porque a Fazenda já considera de forma incondicional que eles são débitos irrecuperáveis, daí ela vai conceder esse desconto.
Para terminar esse módulo, qual que é a legislação, terminar essa modalidade de transação, desculpa. Qual é a legislação aplicável? Portaria número 21561, né, que estabelece as condições para a transação dos créditos rurais. A portaria 9917, que regulamenta a transação da dívida ativa da União de modo geral.